Para sempre o paraíso aqui na terra? Isso. Será que nós temos testemunhas de Jeová aqui no nosso meio hoje? Talvez não. Mas pessoas com estas ideias de que Jesus não vai voltar tão cedo, de que a igreja não vai ser arrebatada tão cedo, de que o paraíso é um lugar chamado Iguatemi. O céu é a vitrine do Iguatemi. Já parou para pensar? Eu gostaria de fazer algumas perguntas, antes até de começarmos a falar. Então eu vou pegar você e você vai me responder. Para quando você está esperando ser arrebatado? Você crê no arrebatamento da igreja? Creio. Para quando você acha que Cristo vai buscar a sua noiva? Qualquer momento. Qualquer momento. A irmã está esperando Jesus para quando? Mas é possível. Quando? Mais rápido possível. Para quando você está esperando Jesus? Não sei se você. Para quando o irmão está esperando a vinda de Jesus? Para já. Para já. Para quando você está esperando o arrebatamento da igreja? O mais breve possível. O mais breve possível. Para quando você está esperando a vinda de Jesus? Breve. Vamos lá. Para quando a irmã está esperando a vinda de Jesus? Olha, ele escreveu no radão e ninguém sabe a hora, não, pastor? Então, eu espero que quando ele chegar, nós, como igreja de Cristo, estejamos preparados, né? A irmã acha que a igreja está preparada? Não. Sério? Puxa vida. Vocês são casados? Namorados? Noivos! Está marcado o casamento? Ainda não. Final do ano. Muito bem. Como é seu nome? Márcio. Ayla. Chegou o dia do casamento do Márcio com a Ayla. Márcio, vamos imaginar essa cena. Você está aqui na igreja, o pastor está lá, todo mundo. O casamento está marcado para 18 horas. 18 horas, dia não sei o que de novembro de 2014. 18 horas. De repente está lá o Márcio esperando a Ayla. 18 horas, nada. 18h05, nada. 18h10, nada. 18h30, nada. 19 horas, nada. Vamos perguntar para o pastor qual é o máximo que já atrasou uma noiva que você fez em casamento. 2 horas. Você esperou 2 horas uma noiva? Tem um pastor amigo meu lá no Rio de Janeiro, pastor Paulo César Brito. Ele disse o seguinte na igreja: atrasou meia hora é a tolerância máxima. 35 minutos, ele não está mais no culto e não faz o casamento. E isso é levado à risca. Mas está lá o Márcio e a Ayla no dia do casamento. 1 hora de atraso. Aí o pastor vai fazer o quê? Alguém precisa saber o que está acontecendo com a Ayla. Não é isso, pastor? Procura lá o pai, a mãe, o que está acontecendo? Cadê essa menina? Dia da noiva tão demorado assim? Muito bem. 1h15, nada da Ayla. 1h30. O que você faria? Ficaria preocupado. De repente, você faz o seguinte: vai ver o que está acontecendo. Vai lá no dia da noiva, ver o que está acontecendo. Sequestraram minha mulher, não é possível. Aí você descobre que ela não está no salão. Você descobre que ela está dormindo em casa. O que você faria? No dia do casamento, no horário marcado do casamento, a noiva está dormindo. E aí? Quem desistiu de casar era eu. Para pensar. Quem desiste de casar é ele. Quantos acham
que a igreja está esperando? Que a igreja? Quantos acham que a igreja está esperando o noivo? Levante a mão. Quantos acham que a igreja de fato está esperando a vinda do Senhor Jesus? Quantos acham que a igreja está esperando o arrebatamento? Levanta a mão. Quem está esperando o arrebatamento? Quem está esperando ser arrebatado hoje? Levanta a mão. Quem está? Quem quer morrer hoje? Levanta a mão. Se você morrer hoje, vai para onde? Não vai se encontrar com Deus? Muito bem, vamos fazer mais pergunta aqui. Se você soubesse que Cristo vai voltar no domingo, o que você faria no resto dessa semana? Eu ia meditar bastante. Queria aprender de tudo que não agrada ao Senhor e tentar conseguir o máximo possível para Ele. Irmão, Cristo vai voltar no dia 25 de fevereiro. Você está sabendo disso, é verdade, vai voltar 25 de fevereiro. O que você mudaria na sua vida? Faria alguma coisa? Iria mudar alguma coisa? Eu acredito que não tenho muito a mudar, não. Eu ia permanecer do jeito que eu estou. Ia permanecer do jeito que você está. O que você faria? 25 de fevereiro, Cristo está voltando, vai arrebatar a igreja. Você continuaria vivendo a vida que você está vivendo agora? Não, não mudaria. Você continuaria vivendo a vida que você está vivendo agora? Responde! Continuaria ou não? Continuaria. Muito bem. O que você faria? Continuaria vivendo a vida que você está vivendo agora? Continuaria. Muito bem. Pensa um pouco. Se nós estamos vivendo uma vida como se Cristo fosse arrebatar a igreja hoje, infelizmente, o quadro é generalizado. Não é só a igreja aqui em Salvador, não é só a igreja em São Paulo, não é só a igreja no Rio de Janeiro, não é só a igreja na Paraíba, não é só a igreja na África, não é só a igreja em muitos outros lugares. A igreja está vivendo de uma forma como se Cristo não fosse voltar tão cedo. Para pensar. Se você tivesse certeza, e se você de fato estivesse preparado, eu estou preparado para Cristo voltar hoje. Ninguém vai ser arrebatado por obras, tá? Então já começamos por aqui. Ninguém vai ser arrebatado por aquilo que faz. Não é pela quantidade de páginas da Bíblia que lê, não é por ser dizimista, não é por frequentar a igreja. Mas eu pergunto, se nós de fato estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus, será que deveríamos viver a vida que estamos vivendo? Estamos de fato vivendo como pessoas que estão aguardando o arrebatamento da igreja? Para hoje, para já, para agora? Infelizmente a realidade é essa. Nós temos uma geração de crentes extremamente materialista, extremamente secularizado, extremamente humanista, crentes que estão vivendo uma vida como se Cristo não fosse voltar tão cedo. Infelizmente. Me perdoe, pastor. Mas este é o quadro da igreja. Quais são as igrejas que mais crescem? São as igrejas que estão pregando que as pessoas devem não amar este mundo, nem as coisas que é neste mundo. É esta a igreja que está crescendo? Não. Infelizmente não. Infelizmente, as igrejas que mais estão crescendo hoje são as igrejas que estão pregando o quê? Prosperidade, bênção, materialismo.
E uma pessoa que está aguardando a vinda do Senhor Jesus para hoje, eu pergunto, ela é uma pessoa materialista? Ele está com o coração aqui nesta terra? Nas coisas desta terra? Nas coisas deste mundo? Será que, se ele tem essa consciência de que Jesus está voltando e de que ele de fato ama a vida do Senhor Jesus, será que ele deixaria de falar de Jesus Cristo para alguém no ônibus, para alguém na feira, para alguém lá no mercado, para alguém na padaria, para alguém no açougue, para alguém no trabalho? Deixaria de falar de Jesus? Será que ele gastaria tanto tempo com tantas coisas que não levam a nada? Então é para nós refletirmos as coisas que em breve hão de acontecer. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 3. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 3. Estavam eles lá sentados no Monte das Oliveiras, e aí chegaram os seus discípulos e perguntaram: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, aonde? O amor de muitos se esfriará aonde? Não é lá fora, não. É na igreja. Isso aqui é para nós. Infelizmente é o que a gente está vendo. É uma situação que nós estamos nos deparando com ela. E diz o texto: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Vamos para Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2. Olha, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da justiça opera. Só há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E aí, nós temos a exortação da palavra de Deus, e ele continua. Então, com isso, eu pergunto, nós, como igreja do Senhor Jesus, como cristãos, estamos esperando o arrebatamento da igreja? Então, esse assunto, chamado escatologia, é um assunto muito polêmico. E, por favor, eu não quero causar pânico. Durante muitos anos da minha vida, e nos primeiros anos do meu ministério, eu trabalhava muito com a escatologia. E, infelizmente, às vezes, depois de uma palestra, depois de um estudo, eu vi algumas pessoas confusas. Então eu fiquei preocupado, e aí eu comecei a enfatizar o ministério apologético, mas não abandonando este assunto. Por quê? Porque é um assunto de extrema importância. Porque a igreja, infelizmente, hoje nós não estamos mais vendo os crentes falando sobre isso. A gente não ouve mais pregações no culto da igreja para que os irmãos se preparem para a vinda do Senhor, para que a igreja se prepare para ser arrebatada. Nós não ouvimos mais falar sobre o quê? Sobre o arrebatamento da igreja, sobre o milênio, sobre o tribunal de Cristo, sobre a grande tribulação. E muitos dizem assim, pastor, mas a gente vai querer saber de tribulação, não já basta essa tribulação que estamos vivendo? Então, indubitavelmente, a escatologia é esse estudo que nós vamos realizar aqui neste aniversário da igreja. Eu entendo extrema importância. Pastor Paulo Lino está de parabéns. São pouquíssimas as igrejas que têm essa atitude, preocupado em preparar a igreja para a vinda do Senhor Jesus. Eu sei que talvez muitos dos irmãos gostariam que, em vez de ter o pastor Joaquim aqui, os irmãos gostariam de ter um outro pregador, com outro assunto, talvez até com um conjunto, uma banda, um cantor. Mas eu pergunto, nós amamos a vinda do Senhor Jesus? Nós estamos, de fato, preparados para o arrebatamento da igreja? Então, esse assunto é um assunto extremamente importante, é um assunto audacioso, imutável, transformador. E a palavra de Deus, porque nós vamos trabalhar aqui com a palavra de Deus. Eu sei de muitos pesquisadores, estudiosos, muitas pessoas que escrevem até livros na área de escatologia, aonde trabalham com sensacionalismo. E nós não vamos trabalhar com sensacionalismo. Aquilo que a palavra de Deus diz, nós podemos afirmar. Aquilo que a palavra de Deus não diz, eu não vou poder afirmar. Então até vamos ter depois um período de perguntas e respostas, e dentro desse período, por favor, não faça perguntas, por exemplo, quem é o anticristo? É o Barack Obama? Tem muita gente acreditando que sim. Então nós não sabemos por quê. Dentro do estudo escatológico, provavelmente ainda não apareceu o anticristo. Então nós precisamos conhecer algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos conhecer é a palavra escatologia. Essa palavra, ela deriva de dois vocábulos gregos. Então, escatos, último, logia, tratado ou estudo. Então, escatologia é o quê? Nada mais é do que o estudo das coisas que vão acontecer. Escatologia nada mais é do que o estudo dos últimos tempos.
Será que nós estamos vivendo os últimos tempos? O que você acha? Estamos vivendo os últimos tempos? A igreja está vivendo seus últimos dias aqui na terra? Se ela está vivendo, você está vivendo isso de fato? Então, a definição da escatologia bíblica. Por quê? Porque tem uma escatologia por aí que não é bíblica. Sabiam que vários grupos religiosos, eles também têm a sua escatologia? Por exemplo, a Testemunha de Jeová tem uma escatologia, os Adventistas têm uma escatologia, os Mormons têm uma escatologia, todos os grupos religiosos têm a sua escatologia. Então, essa escatologia, muitas vezes defendida por alguns grupos que estão por aí, não é bíblica. Então, nós vamos trabalhar aqui com a escatologia bíblica. Então, a escatologia bíblica é o estudo das últimas coisas. Trata das coisas que vão acontecer, conceituada onde? Na Bíblia. Então, por sua vez, quais são os benefícios desse estudo? Temos alguns benefícios, são muitos. Nós recebemos alguns benefícios estudando este assunto da escatologia. Vamos ver quais são esses benefícios. Consolo. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Acerca do quê? Acerca da vinda do Senhor Jesus. Advertência. Então, advertência é para quê? Para que a gente, de certa forma, a irmã mesmo disse, ninguém sabe o dia, e alguns grupos até cometeram erros anunciando a data da vinda de Jesus. No ano de 2012, eu estive na cidade de Auckland, nos Estados Unidos, e nessa cidade tinha um camarada lá, chamado Harold Camping. Este homem saiu no mundo inteiro anunciando que Cristo iria voltar no dia 21 de maio de 2012. E eu sei de pessoas que venderam tudo, abandonaram emprego, abandonaram escola, abandonaram família, abandonaram igreja, porque acreditavam que Jesus de fato iria arrebatar a sua igreja no dia 21 de maio de 2012. E chegou o dia, nada aconteceu. E Harold Camping refez os seus cálculos e aí anunciou uma outra data, 21 de outubro de 2012. Também não aconteceu o arrebatamento da igreja. Harold Camping, com o seu grupo, por sua vez, ele sofreu até um AVC, teve um AVC, e o ano passado veio a falecer. Agora, muitas pessoas saíram das suas igrejas, por quê? Estavam desejosos da vinda do Senhor Jesus. Lá na Paraíba, nos anos 70, um grupo chamado Borboletas Azuis anunciaram o fim do mundo. As Testemunhas de Jeová marcaram várias datas para o fim do mundo. Então nós não sabemos o dia e a hora, é verdade. Mas ele deu alguns indícios. Os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele disse: nação contra nação, reino contra reino, pestes, fome, terremotos. E aí, ele deu inúmeros sinais. E quando nós olhamos o mundo, quando nós olhamos para o que está acontecendo, será que não podemos identificar esses sinais que estão aí com os sinais que o Senhor Jesus descreveu antes da volta dele? Então a escatologia, esse estudo, traz consolo, traz advertência, traz confiança. Por que confiança? Porque a vinda de Jesus é certa. Nós não estamos trabalhando aqui como uma hipótese. Alguém pode dizer assim: mas pastor, a minha avó já falava sobre isso, a minha bisavó já falava que Cristo estava voltando, e já se passaram tantos anos e nada. É verdade. Mas você sabia que o profeta Isaías, 500 anos antes, estava anunciando a vinda do Messias? Você sabia que só a respeito de Jesus tem mais de 300
muitas profecias cumpridas literalmente. Então, se essas profecias foram cumpridas e o próprio Senhor Jesus disse que iria retornar, isso é certo, ele vai retornar. Então temos essa confiança. E a escatologia, o estudo da escatologia, também vai nos trazer uma visão futurista, as coisas que vão acontecer. Então você pode ler o livro de Apocalipse. Alguém pode dizer assim: pastor, quando eu leio o livro de Apocalipse eu não entendo nada. Tem coisas que são literais, tem coisas que são simbólicas. E um princípio fundamental para estudar qualquer livro da Bíblia é a hermenêutica, é entender que um versículo isolado não diz muito. Então você tem que buscar referências em outras passagens, tem que saber o que o escritor estava querendo dizer com aquele assunto. Então, por isso, nós temos esses benefícios da escatologia. Então, a história nos dá prova da credibilidade da Bíblia? Claro que nos dá prova, com certeza. Então, além disso, foram preditos para o tempo em que precede o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus, que aconteceria catástrofes. Estamos vendo as catástrofes acontecendo aí. Catástrofes da natureza, pragas de todos os tipos. Então, fatos que nós vemos hoje, que estão cada vez mais se acelerando. Inundações, terremotos, erupções de vulcões, vírus da AIDS, por exemplo, o clima se transformando através do efeito estufa. Tudo isso são sinais. Fora isso, a gente vê inúmeros acordos sendo feitos de paz. Por outro lado, a gente vê as guerras locais. Então, tudo isso são sinais. Terror, crimes de todo tipo. E aí, eu pergunto, você se sente seguro? Andando nas ruas de Salvador, você se sente seguro? Sem contarmos com um povo chamado Israel. Esta nação é o relógio de Deus. Eu só quero deixar claro para os irmãos que eu vou apresentar uma linha escatológica. Então, a escatologia, como são coisas que vão acontecer, não aconteceram muitas coisas ainda, vão acontecer. Então, tem várias interpretações. Você tem chamado várias correntes escatológicas. Tem pré-milenista, amilenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, pré-milenista, e aí vai. Então, dentro dessas várias correntes, nós temos os posicionamentos. Por exemplo, você sabia que tem pastores, igrejas, irmãos, que acreditam que nós já estamos vivendo um milênio aqui na Terra? 1000 anos de paz, Satanás está amarrado. Tem um grupo de pessoas, teólogos, pastores, que acreditam nisso. Aí eu fico pensando, será que esses camaradas conhecem as favelas do Rio de Janeiro? Se Satanás está amarrado, imagina ele solto, né? Então é uma corrente escatológica, e usam a Bíblia. Todas as chamadas correntes escatológicas, amilenista, pré-milenista, pós-milenista, todas elas vão se utilizar da Bíblia, vão usar versículos da Bíblia para defenderem sua posição. Então, a posição que eu vou defender aqui é uma posição chamada de pré-milenista e pré-tribulacionista. Então, dentro dessa visão do estudo que eu vou transmitir para vocês, na nossa visão, a igreja não passa pela grande tribulação, mas tem uma linha que acredita que a igreja vai passar. Tem uma outra linha que acredita que nós já estamos no milênio. E aí vai, são inúmeras as correntes escatológicas. Então, eu quero desafiar você, porque uma coisa é certa: qualquer que seja a tua corrente escatológica, nós vamos nos encontrar com Ele. Vamos estar para sempre com o Senhor.
Então isso é certo em qualquer corrente escatológica. Se você acredita que a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, isso não vai perder a salvação e nem vai fazer de você um salvo por acreditar nisso. Então essa doutrina não é uma doutrina essencial para a salvação. Existem doutrinas que são fundamentais e aí a igreja não vai abrir mão nunca delas. Por exemplo, a divindade de Jesus. Então toda e qualquer igreja cristã vai dizer Jesus é Deus. Se alguma igreja diz Jesus não é Deus, então essa igreja não é cristã. Existem doutrinas que são essenciais. E aí o presbiteriano, o batista, o metodista, o quadrangular, o assembleiano vai defender essa mesma doutrina. As doutrinas que são chamadas de não essenciais, aí nós vamos ter divergências. Por exemplo, o batismo é por aspersão, imersão, efusão, batismo infantil, batismo adulto. Isso não é fundamental para a salvação, tá? Só para os irmãos entenderem. Então o plano de Deus para Israel nós vamos encontrar lá em Gênesis capítulo de número 12, verso de 1 a 3. Os filhos de Israel foram então altamente privilegiados como nenhuma outra nação. Ah, pastor, Deus então faz acepção de pessoas porque Deus escolheu Israel, então Deus rejeitou as outras nações? Não. A bênção de Deus chegaria às outras nações por intermédio de Israel. Então Deus escolheu a nação de Israel, como Ele poderia ter escolhido qualquer uma outra nação. E por intermédio desta nação, a bênção dele chegaria a todos os povos. Então Gênesis 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então os descendentes de Abraão, os filhos de Israel, foram aqui altamente privilegiados como nenhuma outra nação, mas por intermédio de Israel, a bênção de Deus chegaria a todas as nações. Então Deus concedeu a essa nação 7 privilégios: a adoção como filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, e por fim, Israel rejeitou a Cristo, que foi o maior privilégio. Por isso o texto de João diz: veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nós vamos ver a restauração de Israel como nação. Como eu disse aqui, Israel é o relógio de Deus. Se nós queremos saber alguma coisa a respeito do arrebatamento da igreja, não podemos ignorar esta nação. Então a restauração de Israel como nação foi descrita profeticamente em Mateus capítulo de número 24, onde Mateus fala sobre esta restauração da nação de Israel. Veja aqui no versículo de número 32, diz assim: Mateus 24, 32, diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Você lê um texto desse, você diz: mas pastor, que isso tem a ver com Israel? A figueira aqui é a nação de Israel. Então quando diz aqui, as folhas brotam, diz respeito a Israel se tornando uma nação. A restauração de Israel foi profetizada por Deus. E este milagre aconteceu quando? O milagre do renascimento de Israel aconteceu na votação na ONU, na Organização das Nações Unidas, no dia 29 de novembro
de 1947 e contou aí com uma atuação destacada do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha. A palavra de Deus diz que Deus iria abençoar os que abençoam a Israel. Então essa é a promessa de Deus. E qual foi o resultado dessa votação? 33 nações votaram a favor de Israel. 13 nações votaram contra Israel. 10 se abstiveram. E aí, a oficialização do Estado de Israel se deu no dia 14 de maio de 1948, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 66, verso 8, que diz o seguinte: olha o que o profeta Isaías disse 500 anos antes de Cristo. 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Está aqui o cumprimento da profecia de Mateus, capítulo 24. Está aqui o cumprimento da profecia de Isaías 66, verso 8. No dia 14 de maio de 1948, a restauração de Israel como nação cumpre a palavra de Deus. Esta é a maior prova da veracidade da Bíblia. Então o povo judeu é a maior prova de que esta palavra é verdadeira. No ano 70 depois de Cristo, eles foram dispersos aí da sua própria pátria. Israel então se espalhou para o mundo inteiro. E aí, apesar de todas as perseguições que sempre a nação de Israel sofreu com perseguições na Rússia, fogueira na Igreja Católica, e aí os nazistas com o Holocausto. Eu pergunto, sumiu essa nação? Não. Ao contrário, após 1870 anos de dispersão deste povo, foi proclamado o Estado de Israel em 14 de maio de 1848. Então aí a gente pode observar que Israel é a maior prova de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a verdade. O homem pode tentar destruir esta nação, mas Deus tem um pacto com ela. Então todas as lutas dentro da história, todas as lutas pela existência que se seguiram contra aí a superioridade, por exemplo, dos próprios inimigos árabes, não puderam abalar esse recém-fundado Estado de Israel. No dia 7 de junho de 1967, Jerusalém voltou a ser aí dos judeus, a capital antiga e a nova Israel. E foi lá que o Senhor Jesus realizou a redenção, e para lá ele vai voltar em breve. Quando Jesus voltar, não quando arrebatar a igreja, mas quando ele voltar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ele vai reinar o milênio de Cristo, 1000 anos, vai ser reinado em Israel. E aí a gente vê o cumprimento das profecias bíblicas. Os territórios aí hoje ocupados como Gaza, Jericó, Samaria, que a OLP conseguiu ocupar de uma maneira pacífica, não impedirão o Senhor vindouro de erguer o seu reino milenar de paz, partindo de Israel até alcançar o mundo inteiro. Então Israel é o ponteiro no relógio de Deus, e esse ponteiro se aproxima aí irresistivelmente da hora zero à meia-noite. É interessante, a gente tem alguns textos da Bíblia que mostram isso. Você lembra da parábola das 10 virgens? Eram 5 loucas e 5 prudentes. Lembram disso? 5 loucas e 5 prudentes. O que estavam fazendo as noivas? Aguardando? De que forma? Dormindo. As 10 noivas estavam dormindo.
Quem entrou? As 5 que tinham azeite. Mas as 10 estavam dormindo. Infelizmente, este é o quadro da igreja. Estamos aqui falando de uma forma geral, generalizada. Claro que tem irmãos, claro que tem crentes, claro que tem pessoas que amam a vida do Senhor Jesus, que estão vivendo uma vida como se Cristo fosse voltar hoje. Tem sim, mas generalizando, a situação da igreja é essa: estamos dormindo. A igreja está dormindo, e se tocar trombeta hoje, então muitos vão acordar, e é claro, muitos têm azeite, mas aqueles que não têm azeite, eu pergunto, o que é o azeite? Conhecimento. Quem mais? O azeite é o Espírito Santo na vida de um cristão. Se ele não tiver o Espírito Santo, jamais vai ser arrebatado. Se ele não tiver o Espírito Santo, não é cristão. Sabia disso? Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz a Bíblia, esse tal não é dele. É cristão, nasceu de novo, se arrependeu dos seus pecados, se converteu, tem o Espírito Santo. Todos que nasceram de novo receberam o Espírito Santo, foram selados com o Espírito da promessa, o selo da promessa. Esse é o selo de Deus na vida de um cristão. Então, se a gente pensa aí no que está acontecendo no mundo, vamos pensar, por exemplo, no medo. Infelizmente, hoje, as pessoas vivem com medo. Eu moro em São Paulo e eu confesso para vocês que eu não tenho medo. Pastor, o senhor não tem medo de nada? Eu não tenho medo. Eu tenho muitos defeitos, muitos pecados, mas medo eu não tenho. Eu tenho uma confiança muito grande em Deus. Mas pastor, eu me lembro uma vez que eu estava aqui em Salvador, eu estava em umas ruas ali para trás do Pelourinho, e eu estava evangelizando, e tinha muitos menores ali, e eu encontrei um soldado da polícia militar, e ele disse assim: irmão, não vai aí. É umas construções que tinha na época, isso já faz uns 15 anos, onde os bandidos ficavam por ali. E o irmão disse assim para mim: não entra aí, não vai aí não, que é perigoso. Claro que a gente não vai ficar marcando bobeira, mas eu fui ali para evangelizar. Eu entrei em inúmeras favelas do Rio de Janeiro para evangelizar. Agora, as pessoas dizem o seguinte: quando eu saí de São Paulo para morar no Rio de Janeiro, meus familiares, por exemplo, alguns que não são cristãos, você é louco? Com aquela violência no Rio de Janeiro, você ainda vai fazer trabalho nas favelas do Rio de Janeiro? Aí, tudo bem. Alguns até andam de carro blindado. Alguns pastores andam de carro blindado. Alguns pastores, aliás, um pastor que apresenta aí muleta, cadeira de roda, não sei mais o que, ele prega numa cabine de vidro à prova de bala. Ele anda com segurança armado. O carro dele é blindado. Aí eu pergunto: onde está a confiança em Deus? É assim? Se o Senhor não guardar, não é assim? Quem guarda você? É o pitbull? É a cerca elétrica? Quem guarda você? Por favor, não estou dizendo para tirar a cerca elétrica, não é nada disso, tá? Mas você não pode colocar a confiança nessas coisas. A tua vida está nas mãos de quem? A tua vida está nas mãos de quem? Creia nisso, meu irmão. Se Deus é por nós, agindo Deus na tua vida, quem é que pode impedir? Então nós temos que crer no poder de Deus. Temos que crer na provisão de Deus. Mas hoje nós temos uma geração de crentes medrosos. É medo do diabo, é medo de assalto, é medo de enfermidade, é medo. Que
favor, não sou radical, para dizer aqui no culto da igreja, por exemplo, que um crente não pode passar por depressão, não é nada disso. Pode sim. Temos servos de Deus que sofreram momentos de depressão. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você que ama o Senhor Jesus e que crê na palavra dele, você não pode viver uma vida de pânico. Você não pode viver uma vida de depressão. E é claro que nesse assunto a gente sabe que tem depressão que é orgânica, química, circunstancial, enfim. Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus diz assim: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Você está nas mãos de quem? Você está nas mãos de Deus. Se você está nas mãos de Deus, você não tem o que temer, porque as mãos de Deus é poderosa. É Ele quem te guarda, é Ele quem te livra, é Ele quem te abençoa. É isso que nós precisamos acreditar. Mas hoje o medo toma, infelizmente, proporções aí mundiais. Se a gente pensar nos falsos profetas que estão por aí, se a gente pensar na sedução religiosa, o ecumenismo, se a gente pensar em tudo isso, nas guerras, nas catástrofes de natureza, por exemplo, se a gente pensar no amor de muitos que está esfriando dentro da igreja, e para esfriar, meus irmãos, alguém diz assim: ah, pastor, não, aquele lá nunca foi crente. Para esfriar, um dia teve que ser quente. Senão não esfriava. Nós vamos ver as características aí do homem do final dos tempos, conforme está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 25. Olha o que diz esse texto. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos penosos, tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Essa é a característica do homem desse tempo que nós estamos vivendo. E esse tempo é o tempo da vinda do Senhor Jesus, é o tempo do arrebatamento da igreja. E continua. Sabe o que acontece? O pior nisso é que muita gente procura manter uma aparência de uma vida piedosa. Só que o provérbio popular diz que as aparências enganam. Então tem um dito popular que eu gosto muito de usar: seja um crente completo, ou deixe por completo de ser crente. Então ser crente é fácil. Frequentar a igreja é fácil. Agora, ser cristão é outra história. Infelizmente, muitas pessoas pensam que ser cristão é bater um ponto na igreja. Ser cristão é pagar um terreno no céu com o seu dízimo, com a sua oferta. Não é nada disso. Ser cristão é muito mais do que isso. Então eu gostaria que você refletisse acerca de tudo isso que nós falamos hoje aqui. Amanhã nós vamos abordar o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer quando a igreja for arrebatada? Quem vai ser arrebatado? O que vai acontecer com a igreja no céu? O que vai acontecer aqui na terra? Tudo isso amanhã nós vamos tratar desse assunto. Eu queria incentivar você a não vir sozinho. Convida lá um parente teu que não é crente. Este é um assunto que interessa a todo mundo. Católico, espírita, budista,
Qualquer pessoa está interessada em saber das coisas que vão acontecer. E a palavra de Deus é quem é a nossa regra para tratarmos desse assunto. Então amanhã vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero convidar você a estar amanhã aqui. Amém? Amém. Quem vai estar amanhã? Vai mesmo? Se Jesus voltar hoje, quantos vão ficar contentes? Levanta a mão. Quem vai subir contente, levanta a mão. Porque alguns vão ficar contentes, né? Outros vão subir. Brincadeira, só para você acordar. Tá bom? Muito bem, irmãos. Amanhã vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Pastor Paulo, eu quero agradecer essa oportunidade, é apenas uma introdução. Então amanhã, arrebatamento da igreja. Depois nós vamos falar sobre grande